O cinema brasileiro tem muitos motivos para comemorar depois da premiação da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro. Dados da Agência Nacional do Cinema, a Ancine, mostram que o Brasil bateu recorde com mais de 3.500 salas de cinema em funcionamento. Mais de 120 milhões de pessoas foram aos cinemas em 2024. E o número de espectadores de produções brasileiras dobrou, eu disse dobrou em relação ao ano anterior. Para falar sobre esses números positivos para a cultura do nosso país, a gente faz conexão com a Belisa Figueiró, professora do curso de Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda ao Conexão Record News. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Professora, a gente fala desses números, né, da importância das pessoas voltarem ao cinema ou estarem indo mais ao cinema, né? É algo que é tão importante, ainda mais para prestigiar uma produção nacional, né? O que teria que ser feito para cada vez mais pessoas realmente conseguirem acessar as salas de cinema, terem acesso às produções nacionais? Bom, a primeira questão que a gente deve analisar é a cota de tela, né, que a gente tem no nosso cinema. Isso vem sendo discutido já há algumas décadas, né, há algum tempo, o quanto é importante a gente ter esse mercado, né, reservado para o cinema brasileiro. Porque se a gente não tiver isso, a gente vai ter um grande número de filmes estrangeiros, né, a maior parte deles vindos dos Estados Unidos, ocupando a maior parte das salas, né? Então, a partir do momento em que a gente tem esse aumento de novas salas abrindo em todo o país, né, isso vem de uma política pública realizada pela Ancine, né, pela Agência Nacional do Cinema já há algum tempo, e que registrou esse número, né, que a gente pode considerar realmente como recorde nas últimas décadas. O que a gente não pode deixar de ter em vista é que essas 3.509 salas precisam também ser ocupadas pelos filmes brasileiros, né? Então a gente precisa ter uma oferta maior, né, desses filmes, para que aí sim o público então faça esse encontro, né, com os seus filmes preferidos, né, escolham os filmes brasileiros e, claro, que a gente tenha um espaço para as campanhas de marketing, né, que é o que é decisivo quando a gente pensa em divulgação do cinema, né? Porque se a gente for comparar com anos, né, anteriores, mas também não tão distantes, hoje a população tem uma dificuldade muito grande de encontrar informações sobre onde os filmes estão sendo exibidos, né? Antigamente a gente tinha essa informação nos jornais impressos, né? Hoje a gente conta com a internet, mas nem sempre essa informação ela é fidedigna, né? A gente às vezes chega na sala de cinema e o horário é outro, né? Então a gente não tem essa informação tão correta na internet, então é preciso que exista toda uma rede de divulgação, inclusive com a divulgação de onde os filmes estão sendo exibidos, que filmes são esses, né? E que essa informação chegue às diversas plataformas. Porque se a gente for pensar também no público nichado, né, que a gente tem hoje em dia, as pessoas acabam se informando pelo Instagram, né, que é uma das plataformas, ou pelo Facebook, ou mesmo pelo WhatsApp, por conta de receber informações da própria sala ou de amigos próximos. Então, essa informação se pulverizou muito, né? A gente não tem mais uma centralidade de onde procurar os dados de onde esses filmes estão sendo exibidos, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, além da própria oferta de filmes, né? E se a gente for olhar até para o filme que está agora, né, sendo muito comentado, que é o Ainda Estou Aqui, que acabou de ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz, né, de drama, para Fernanda Torres, a gente consegue acompanhar o quanto que esse filme está sendo bem divulgado. E é por isso também que ele está tendo um retorno muito grande do público, né? As pessoas estão sabendo que esse filme está em cartaz, as pessoas estão acompanhando as premiações, né? As pessoas estão muito mais sendo impactadas por esses detalhes do que, né, outros filmes que também estão em cartaz, né? Agora... inclusive eu tenho alguns dados. Oi. Pois não, pode dizer, professora. Dos dados dos filmes que foram exibidos, por exemplo, em 2024. Né? A gente tem esse número maravilhoso Ainda Estou Aqui, de 3 milhões de espectadores, né? Que foi o maior número de espectadores de um filme brasileiro em 2024. Mas os outros filmes, né, como os próprios americanos, a gente teve um boom, digamos assim, quando a gente olha para Divertidamente 2, que é um filme que chegou a 22 milhões de espectadores entre julho, agosto e setembro, que foi distribuído, foi lançado nas salas no mês de férias, né? Mas a maior parte dos filmes que foram exibidos em 2024 não chegaram a esse pico de 22 milhões, né? 3 ou 4 filmes estrangeiros, americanos, como Moana 2, entre outros,
chegaram a 7 milhões de espectadores, mas também não são os números que se tinha há pouco tempo atrás. Então, a gente precisa também ter um entendimento de que não foi só o cinema brasileiro, né, que teve essa redução durante a pandemia, especialmente, mas no pós-pandemia é imediato, né? O cinema em geral teve uma baixa muito grande de número de espectadores, mas o cinema brasileiro ainda mais, né? Tanto que a gente teve um market share, que é aquela porcentagem de ingressos vendidos de cinema brasileiro comparados, né, com outros filmes, de 3,2% em 2023, e esse número saltou para 10% em 2024, né? Então isso realmente é um número incrível, né? É um número que salta aos olhos e que não chega a patamares como 21,3% que a gente teve lá em 2003, que foi um ano muito atípico, mas é um número alentador. Se a gente for pensar agora em 2025, temos Lotus da Compadecida 2, que já está em cartaz, e já tem mais de 1 milhão de espectadores, né? Agora, professora, então, de que forma, professora, desculpa interromper, mas de que forma esse prêmio da Fernanda Torres pode ajudar na valorização do cinema nacional? E quando eu falo disso, é no olhar para o próprio brasileiro, tipo, né, o brasileiro se reencontrar com o cinema nacional e, mais do que isso, valorizar as produções. Exatamente. Essa valorização é que faz muita diferença, né? Então, se ver, né, representados, né, na figura da Fernanda Torres numa premiação como o Globo de Ouro é fantástico, né? Então, a gente começa a ter uma divulgação maior desse filme, que muita gente ainda não tinha assistido, né? Embora a gente tenha aí os 3 milhões de espectadores, a gente tem um patamar, né, de um potencial muito grande a partir desse prêmio, né? Então, as pessoas vão ter mais curiosidade para assistir, para ver a Fernanda Torres, que é uma atriz que está fantástica nessa obra, né, do Walter Salles, e é uma atriz que tem uma participação grande também em obras da televisão, no streaming, então ela já é conhecida do público, e saber então que ela ganhou o Globo de Ouro faz com que mais pessoas se interessem em conhecer esse filme, né? Por mais que a gente esteja em uma época de férias, muita gente, né, viaja e não tem exatamente acesso aos cinemas, só pelo fato de ter recebido esse prêmio, a gente começa a ter essa preocupação, essa informação mesmo, né, de que o filme está em cartaz e que mais pessoas poderão assistir, e que é fundamental também, é bem provável que esse prêmio leve as salas de cinema a disponibilizar esse filme em outros horários, né, porque ele já estava aí numa curva descendente, digamos assim, de diminuição de horários, né, à disposição do público, e agora ele tende a aumentar. Então, a gente pode ter mais sessões, mais salas, né, em mais cinemas, outros cinemas que não exibiram o filme, talvez agora se interessem por isso, né, por exibi-lo e por, né, levá-lo ao seu público local. E isso, né, a gente espera que seja um boom até o Oscar, né, que está marcado para o comecinho de março. Exato. Então, nos próximos 2 meses, a gente pode ter aí um crescimento ainda maior, né, sobre desses espectadores que ainda vão assistir. Vamos ficar agora na torcida sobre o Oscar, né? A gente está aqui torcendo pela Fernanda, né? Vamos em frente. E olha, o curso de imagem e som da UFSCar também vale aqui um destaque, foca bastante no cinema, mas também em games, mas também em comunicação multiplataforma, né? Produção audiovisual. Então, temos aí vários talentos que com certeza são impactados quando tem um reconhecimento desse. Professora, muito obrigada, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, obrigada.